Pedro Lino, comentador da TV, convidado deste Closing Bell. Pedro, boa tarde, ou melhor, boa noite, obrigado pela presença. Este tipo de declarações tem base de sustentação de Vítor Constâncio. A supervisão não tem a função primordial de detectar este tipo de fraudes? Bem, se verificarmos à letra e se formos pela lei, efetivamente o Banco de Portugal o que vê analisa os documentos que as entidades enviam para a supervisão. Mas, repara, a supervisão de um banco ou de uma instituição financeira tem que ir muito para além disso, tem que, no campo, verificar se aqueles documentos batem ou não certo. Tudo bem que tem que se confiar na gestão do banco, nos controlos internos, na auditoria interna e na auditoria externa, caso existam, mas, em última análise, o Banco de Portugal não se pode cingir só a isso. Eu lembro que, em 2000, 2001, o BPN já oferecia taxas de juros muito superiores às praticadas no mercado. E a minha questão é, isso não despertou a campanha de ninguém lá no Banco de Portugal? Até porque existiam rumores no mercado que algo não estava bem no BPN, rumores insistentes. Sim, tal como no BPP verificou-se o mesmo caso. Para determinados bancos oferecerem rentabilidades sucessivamente elevadas e durante um largo período de tempo, se fosse só um período de tempo pequeno, ainda se podia perceber que era um problema de liquidez e que eventualmente estariam dispostos a perder algum dinheiro em alguns meses ou um ano para captarem mais depósitos. Agora, quando eram situações sistemáticas, que em ambos os casos, que na altura era presidido pelo Dr. Vítor Constâncio, o Banco de Portugal era presidido por ele, tanto o BPN como o BPP, bancos que ofereciam sistematicamente taxas de depósitos superiores, isso devia ter alertado e devia ter posto a supervisão em campo e verificar mesmo onde é que o banco ganha dinheiro. Porque não é possível eu pagar depósitos a 8%, como muitos do BPN estavam, e depois estar a emprestar a 5%, ou 6% ou 7%. Isso simplesmente não era possível. E eu creio que nesse aspecto... Faltou proatividade? Eu acho que sim, falta um pouco de proatividade. Acho que se confia demasiado nos números e nas pessoas. Mas as pessoas podem errar e não nos podemos esquecer que foi dito pelo Dr. Vítor Constâncio que o currículo do Dr. João Oliveira era excelente e não havia... Imaculado, que era a melhor pessoa possível. Bem, eu acredito que sim, naquela altura. Mas responsáveis por bancos, ou quanto a mim, a direção, a administração de um banco, devia ser sistematicamente acompanhada. Escrutinada, não é? Nem que fosse de 2 em 2 anos fazerem testes às pessoas, porque, repare, estamos a falar de pessoas que têm o destino do país à frente. Um banco que tenha 2 ou 5 ou 10 mil milhões de euros em depósitos, para já não falar do BCP, 99 mil milhões de euros em ativos, toda a administração tem que ser escrutinizada e mais fisicamente, tem que haver mais diálogo, mais conversa. E a supervisão não se pode, quanto a mim, cingir-se aos papéis, o número, está tudo bem, o ativo igual ao passivo. Não pode, temos que ir mais além. E depois houve outra coisa que o ex-governador do Banco de Portugal disse, que é, acho que não tinha meios suficientes. Bem, ele esteve lá 10 anos no cargo, se não tinha meios suficientes... E que legalmente também ainda não tinham existido as mudanças atuais que permitiam uma fiscalização mais proativa. Pronto, mas então ele devia ser proativo e pedir uma alteração à lei orgânica do Banco de Portugal. Porque 10 anos à espera e perceberem, desde 2001, que estes casos aconteciam de sucessivas remunerações. E depois a questão do Banco Insular, quer dizer, toda a gente sabia, muitas pessoas no mercado sabiam que aquilo existiam. E eu pergunto, o Banco Insular estava em Cabo Verde. Cabo Verde tem uma relação, ou tinha uma relação com o escudo, porque o câmbio estava fixo. Depois com o euro, então não havia comunicação entre bancos centrais, não havia comunicações entre as entidades que operam lá e que operam cá. Isto são falhas básicas no sistema de supervisão transnacional. E estas coisas que não foram hoje assumidas, ninguém assume a culpa. E acho que há falhas e havia que aproveitar estas ocasiões e dizer, não, nós detectámos uma falha entre comunicação de supervisores, entre troca de informação e vamos corrigir isso, vamos tratar disso, mas não. Nada é dito, é só eu não sei, eu depreendo que... Vítor Constâncio deveria ter assumido que falhou, na sua opinião. Eu acho que, repara, o Dr. Vítor Constâncio pode ser um excelente técnico, mas é daquelas coisas que na teoria é tudo muito bonito, mas a prática é completamente diferente. Ele pode ser um excelente técnico, olhar para os papéis, para os números, mas, repare, na prática nós tivemos o BPP, tivemos o BPN, tivemos uma tomada de partido no BCP que ajudou à destruição completa do banco. As ações estavam a 4 euros, estão hoje a 7 ou 8 cêntimos.
Nas contas portuguesas do Estado, o Banco de Portugal nunca disse nada enquanto o Dr. Vítor Constâncio lá estava. Fizeram-se parcerias público-privadas, gastou-se o que tínhamos, o que não tínhamos. Houve uma discussão pública com o professor Cavaco Silva na altura sobre a questão da dívida e todos percebemos que, afinal, o Dr. Vítor Constâncio também achava que a dívida não era para se pagar. E isto não é possível. Eu admito que há pessoas que são muito boas técnicas, mas não podem estar à frente de determinados cargos. Hoje também foi dito aqui no decorrer desta comissão parlamentar de inquérito, desta audição a Vítor Constâncio, que apesar das alterações à lei, conferindo mais poderes ao Banco de Portugal na função de supervisão, mesmo assim ainda existem algumas fragilidades. Podemos estar totalmente seguros ou com uma dose de segurança considerável de que fraudes destas não voltarão a ocorrer, ou não estamos seguros nesse domínio? Eu acho, neste momento, dada a concentração que houve, dada a maior supervisão que existiu junto dos bancos, eu acho que os portugueses não têm muito que estar preocupados quanto a isso. Aliás, estes planos de recapitalização, o plano de recapitalização que esta semana foi anunciado para os bancos, vem já mitigar muito desses riscos e visa dar alguma confiança. O que é facto é que detectaram-se alguns buracos nos bancos, algumas insuficiências financeiras, e elas vão ser supridas, mas não tem nada a ver com, em princípio, as administrações que estão nos bancos neste momento não têm a ver com, não são burlões, não são pessoas que realmente estão a inventar números como aconteceu no BPN. Nós temos também que dar um pouco a palmatória. O BPN havia efetivamente duas contabilidades. Claro. E claro que eu, como Banco de Portugal, se estiver sempre a receber uns números e na realidade houverem outros, estou a ser enganado. Mas o Banco de Portugal devia ter dado ouvidos a várias pessoas e a várias notícias, talvez até foi na revista Exame, que uma vez foi alertado, talvez em 2003, que havia problemas no BPN. E o diretor Salveiro até foi despedido na altura, ou foi-se embora. Quer dizer, havia um certo conjunto de sinais, mas neste momento... não foram devidamente valorizados pelo Banco de Portugal. Não foram. Mas neste momento, até eu diria que mais as próprias auditoras, e nós, no nosso caso, daí somos uma pequena corretora, notamos que as auditoras são muito mais exigentes, porque também percebem que têm mais responsabilidade, percebem que se falharem os controlos internos, que elas, se calhar, também vão ter responsabilidades junto das autoridades de supervisão. Por isso, e a sua imagem, o seu bom nome será muito afetado. Por isso, eu acho que o sistema caminhou, embora de uma forma muito penosa para os contribuintes portugueses, caminhou para algo mais seguro e mais supervisionado. Vamos à crise do momento, a crise espanhola. Não será eventualmente amanhã, mas está por dias. O pedido de resgate, seja ele em que figurino for. Eu até diria que já está por 1 mês e meio. Porquê? Porque hoje, a meio do dia, foi anunciado que os resultados da auditoria dos bancos espanhóis iam ser conhecidos apenas dia 31 de julho e não no final deste mês. E isso significa o quê? Significa que as auditoras se depararam com um trabalho muito mais amplo e, se calhar, com problemas maiores do que inicialmente estimavam. Por isso, a confiar na palavra do Primeiro-Ministro espanhol, antes de serem conhecidos os valores finais, Espanha não irá tomar uma decisão, até porquê? Porque se estivermos a falar dos 40 mil milhões, não vale a pena pedir ajuda externa, nem um pedido de financiamento especificamente para a banca, porque representa 4% do PIB, 4% do PIB espanhol facilmente é absorvido. Agora, o problema é outro. O problema é que o setor financeiro espanhol, num todo, está exposto a ativos imobiliários em cerca de 1,8 trilhões de euros, ou seja, 10 vezes Portugal. 10% desses ativos, ou seja, uma vez a riqueza de Portugal, são estimados ser ativos tóxicos, ativos que os bancos mais cedo ou mais tarde vão ter que reconhecer e colocar nos seus balanços. Ora, não é possível que, depois do que aconteceu com o Bankia, cujas cotações este ano já baixaram 77%, não é possível pedir aos privados para continuarem a subscrever aumentos de capital dos bancos se eles não tiverem segurança de que existe um limite. Por isso, dos 180 mil milhões de euros, se calhar 1/3 virá dos principais bancos, BBVA, Santander, os bancos que estão cotados em bolsa, mas existem mais de 100 mil milhões de euros, pelo menos, 100 a 120 mil milhões, que Espanha vai precisar. Ora, isso já representa... E aí é inevitável um pedido? Eu acho que aí sim, um pedido especificamente para o setor financeiro. Porquê? Porque já estamos a falar de 12% do PIB.
Segundo as estimativas da Comissão Europeia, Espanha para o ano vai ter cerca de 87, 88% da sua dívida sobre o PIB, dívida pública. Se acrescentássemos esses 12%, já atingiria os 100%. Ou seja, começa a ser muito difícil aos mercados e aos investidores acreditar, e aos próprios depositantes espanhóis, acreditarem que o buraco é apenas aquele e que só os espanhóis sozinhos irão conseguir resolver a crise. É muito difícil quando já estamos na fasquia dos 100%. Para além disso, no último mês e meio, nós vimos uma saída de fugas maciça de capitais de Espanha, 60 mil milhões, por isso. Provavelmente com tendência para se agravar. Sim, as pessoas, para quem tem, foi como Portugal inicialmente, ou como a Grécia, as pessoas ficam com receio de que não possam retirar o dinheiro do banco e preferem transferi-lo ou ficar com ele em dinheiro. Mas, por isso é que eu digo que se calhar não vai ser já nas próximas semanas, nem como hoje o Dr. Vítor Constância dizia que podia ser amanhã, será mais tempo. Porquê? Porque é necessário números credíveis. É preferível apresentar um programa, mas que toda a gente acredite. Tem uma dimensão clara das necessidades para se avançar. Sim, e que se acredite, porque se me disserem hoje que eram só 15 mil milhões, como eram há umas semanas, depois 30, 40, 60, agora já vamos quase em 100, quer dizer, temos que chegar a um número real, fazer uma auditoria, como a Troika fez cá aos bancos em Portugal, somar tudo e dizer, meus amigos, nós precisamos de 100, 150, 200. O Estado espanhol pode entrar com quanto? E o restante temos que pedir ajuda aos restantes países, ao FEF, ao MEF, ou às instituições europeias. Para quê? Até para dar uma confiança aos próprios depositantes espanhóis para estancarem essa sangria. Porque senão o sistema financeiro espanhol vai continuar mais debilitado, porque, salvo erro, saíram 60 mil milhões de euros num mês. E isso, claro, rebenta com qualquer sistema financeiro. Hoje, o líder do maior partido da oposição, António José Seguro, mostrou-se bastante preocupado com a crise espanhola, apelou a que a Europa consiga solucionar o problema da crise espanhola e auxiliar a Espanha, mostrando-se muito preocupado com as repercussões negativas que esta debacle espanhola, pelo menos da banca, possa ter em Portugal. Corremos, de facto, sérios riscos de sofrer aqui algum efeito de contágio grave para o país? Sim e não. E vou explicar muito simples. Sim, na economia real. Porquê? Porque como é o nosso maior parceiro comercial e vai estar em recessão até final de 2013, pelo menos, não é? Pelo menos, é expectável que a procura interna da Espanha caia e com isso será muito mais difícil nós exportarmos os produtos espanhóis. Agora, eu diria não em termos de setor financeiro. Porquê? Porque, e por isso é que a portaria da ajuda, a portaria da recapitalização dos bancos portugueses foi salvo erro, divulgada há 2 semanas e os bancos apressaram-se já a apresentar os seus planos. E no sentido do setor financeiro não nos irá afetar tanto. Porquê? Porque este plano já está a ser implementado. Porque senão, se nós não soubéssemos quanto é que os bancos portugueses precisavam, aí sim podíamos dizer que um contágio da banca espanhola pudesse contagiar a banca portuguesa, mas felizmente não. Com este plano, os bancos portugueses ficam imunes? Ficam, eu diria, muito mais seguros. Nunca se pode dizer imune, porque claro, eu acho que o próximo país vai ser a Itália e depois a França, e se realmente isto for por aí afora... depois acaba o euro? Não, o euro não vai acabar, mas os países vão ter que se reestruturar e criar uma nova política, um novo tratado de Maastricht, onde refundem... O tal Maastricht II, que já está a ser negociado, de acordo com algumas informações. Mas em relação à banca portuguesa, está muito para mais já sólida. Não há motivos para alarme, não é? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que agora é que quem andou a levar o dinheiro lá para fora devia trazê-lo, porque a nossa banca, neste momento, com esta recapitalização, fica muito mais segura. Eu agora estava mais preocupado em ter dinheiro na Alemanha, cujas taxas estão a 0 e cujos bancos vão ter enormes perdas com a dívida alemã, do que ter o dinheiro aqui quando há um BCP que vai ser recapitalizado em 3,5 mil milhões, um BPI em 1,5, o BE já não precisa, o BANIF, que é o piorzinho de todos, também vai ser recapitalizado. Por isso, eu acho que neste momento este plano vem mesmo na última da hora, mas foi o que vai salvar a banca portuguesa e o que vai dar confiança aos portugueses e aos depositantes. A Europa, para conseguir ultrapassar esta crise, nomeadamente a crise espanhola, tem necessariamente de dar um passo em frente no federalismo, como já começou a defender a chanceler alemã? Tem. E eu, mais uma vez, tenho que defender a senhora, porque acho que ela é a única que tem uma visão a mais longo prazo. Porquê?
quando todos entraram no euro, o que na realidade todos queriam era usufruir da credibilidade alemã e emitir dívida a taxas mais baixas. E conseguiram durante muito tempo. A boleia do chapéu de chuva alemão. Exatamente. Do marco, o marco e a credibilidade alemã serviu para que as taxas de juros em Portugal baixassem dos 17% que nós tínhamos em 1993 ou 92, quando eu fiz a primeira conta poupança habitação, para níveis que nós temos agora. Se não fosse isso, os portugueses não tinham de forma alguma estas taxas de juros. E isso passou-se nos países periféricos. Ora, na realidade, o que nós vimos de 10 anos depois da implementação física do euro é que não houve reformas estruturais significativas. Nós não caminhámos para uma harmonização fiscal. Temos a Irlanda com taxas de IRC 12,5%, ou a Holanda com aquelas, não se percebe bem se aquilo é um paraíso fiscal, se são os incentivos, aquelas holdings que vão todas para lá. Há uma concorrência fiscal, não sei, da própria União Europeia. Exatamente. Isso até pode existir, mas devia existir dentro de bandas. Não se devia permitir que as diferenças fossem tão grandes entre países, porque se permitirmos que um tenha zero, praticamente, taxas ou 4% e outro 35% ou 40%, e são diferenças realmente muito grandes. Depois temos a questão orçamental. Nunca se trabalhou em torno de um Ministério Único das Finanças ou de um Ministério da Economia, mas neste caso das Finanças. E o ano passado, quando o Jean-Claude Trichet, ainda Presidente do Banco Central Europeu, sugeriu isso, os mercados reagiram de uma forma muito efusiva. O euro subiu, as bolsas subiram, tudo. Porquê? Porque é a forma... Essa a solução. Passa por aí, é credibilizar toda uma moeda. Uma moeda não pode existir com base no éter, e é isso que as pessoas têm que perceber. É que se queremos o euro e se achamos que o euro foi bom, porque foi muito bom, não há dúvida nenhuma que nenhum português conseguia ter as casas que tem via crédito à habitação, nenhum conseguia ter o consumo que teve se não fosse o euro. E o nível de vida, apesar das dificuldades que passamos, o nível de vida nosso melhorou substancialmente. E isso foi devido ao euro. Agora, temos que caminhar, temos que perceber que isto não podia caminhar no éter eternamente sem reformas estruturais ao nível do seio da União Europeia. Falamos de tratado fiscal, orçamental, falamos de, eventualmente, um federalismo mais futuro, mas uma participação... Falamos de uma união bancária também? Falamos de uma união bancária quando todos forem ao confessionário e disserem e falarem e se confessarem. Porque, no caso de Espanha... Porque é que a União Bancária ainda não é defendida pela Sra. Merkel? Porque a União Bancária, no caso da Espanha, ainda temos as regiões autónomas que ainda não se sabe bem os buracos que lá estão, são as nossas madeiras. Temos a questão dos bancos espanhóis, temos os bancos italianos e depois temos, finalmente, a França. A França é um Estado muito social e a França vai ter que ser obrigada a mudar o seu sistema. Não é possível... Apesar do atual Presidente ter reduzido já se bem que ao fim de 40 anos de descontos, mas, pois é, mas mal ou menos, não é? Quando já quando já há economias no Norte da Europa pensarem em pôr as reformas apenas aos 75 anos, e as pessoas não se podem esquecer, nós de 10 em 10 anos, a nossa esperança média de vida aumenta 2 anos, o que significa que daqui a 30 anos, quando eu me reformar, eu vou viver supostamente mais 6 anos. A minha pergunta é, quem é que me vai pagar esses 6 anos a mais que eu vou viver? E é isto que não está a ser acautelado. E se calhar é possível dizer à pessoa, olha, o senhor tem 40 anos de desconto, mas trabalho mais 2, do que a mim estarem-me a pedir, quando eu tiver 70 anos, a pedir para trabalhar até aos 76. Isso é que não vai ser justiça. Ou seja, vai haver uma geração aqui no meio disto tudo, e vai ser dos próximos 40 anos, que vai ser altamente penalizada. E eu receio que os líderes europeus nisso sejam muito tacanhos, não têm uma visão de muito longo prazo. E acho que a visão da Sra. Merkel, apesar de muitos não concordarem comigo, eu acho que acho que está a ver melhor, porque não é possível termos uma sustentabilidade a muito longo prazo, tal como os chineses a fazem. Os chineses planeiam a sua economia, se calhar, a uma centena de anos, não é a 10 anos. Nós estamos aqui a pensar o que é que vai ser o euro em 2020. Eles estão a pensar o que é que vai ser o yuan em 2100. E eu acho que é essa a visão que a Europa tem que aplicar, senão nós vamos estar aqui todos a tentar nos enganar uns aos outros e não devia ser isso. No meio desta eventual redefinição europeia, Portugal pode sair beneficiado? Bem, eu acho que Portugal tem todas as condições para sair beneficiado, seja de que forma for. Nós estamos numa posição geoestratégica perfeita para a Europa.
Nós temos uma excelente relação com as nossas ex-colónias, algo que a Espanha, por exemplo, não tem. Ainda agora foram expropriados da Argentina, aquilo na Bolívia também não corre bem, com o México às vezes é o que é. Nós temos relações privilegiadas com 2 continentes. Somos pessoas que nos damos bem como todo mundo, somos solidários entre os portugueses. Uma das vantagens, uma das atenuantes desta crise é que existe uma solidariedade entre as próprias famílias, existe uma compreensão maior. Eu acho que, no nosso caso, eu até lamento dizer isso, mas eu acho que às vezes até somos um pouco sabotados por Espanha, porque se nós tivéssemos vias de escoamento dos nossos portos para a Europa diretamente, sem termos que pensar na bitola ibérica e devíamos ter logo um transporte de bitola europeia para os mercadorias seguirem diretamente, nós, se calhar, éramos muito mais competitivos. Mas isso criaria um problema para o Porto de Vigo, para os do Norte e do Sul, que agora já não, e Cádiz, e isso criaria um problema aos portos espanhóis. E eu acho que a Portugal, às vezes, o que falta é um pouco mais de força, um pouco mais de rigidez no que pede e no que devia exigir a Europa. Por exemplo, a primeira coisa que eu dizia era um plano de infraestruturas para substituir toda a linha, a rede ferroviária na Península Ibérica. Custou, não sei quanto é que custou à Espanha, que eles ainda agora acabaram de construir TGVs, mas não podemos ter uma bitola ibérica e depois uma bitola europeia, por exemplo. Pedro, Angela Merkel terá dito hoje ou ontem, já não me recordo ao certo, que esta crise das dívidas soberanas, os alicerces para esta crise demoraram 10 anos a instalar-se e que para resolver vão ser precisos outros 10. Terá dito isto, mais coisa, menos coisa. E é verdade. Vamos mesmo precisar de mais 10 anos para resolver esta crise e para sair desta crise? O que o mercado das obrigações está a dizer é isso mesmo. É que os próximos 10 anos vão ser... Primeiro, os próximos 2 vão ser praticamente de recessão, porque com taxas na Alemanha negativas, com os investidores ou as pessoas a emprestarem à Alemanha e ainda por cima a pagarem para lhes emprestarem, isso significa que nos próximos 2 anos não se antevê nada de bom. As taxas a 10 anos na Alemanha estão a 1,1% ou 1,2%, hoje subiram ligeiramente. Isso significa que nos próximos 10 anos nós vamos ter o que aconteceu no Japão. Vai ser uma década perdida. O problema é que o Japão já vai para a 3ª década perdida e eu espero que a Europa perceba que não pode estar constantemente a adiar decisões. Os políticos vão ter que mudar mesmo, vão ter que agir rapidamente. Mas, enquanto no mercado acionista ou obrigacionista se consegue intervir, um Banco Central pode colocar a cotação onde quer, basta intervir no euro de um dia para o outro, no mercado de trabalho e em termos sociais já não é assim. Uma economia social e uma economia, o mercado de trabalho demora muito mais tempo a ajustar-se. Nós somos humanos, nós demoramos tempo a adquirir novas capacidades, a aprender novas coisas para fazer, e a sociedade europeia, com as 17 nações, vai demorar muito mais tempo a integrar-se. Por isso eu diria que, se calhar, os próximos 10 anos vai ser de uma integração lenta, mas acho que pode ser o início da construção de algo para as próximas décadas. Pedro, muito obrigado pela presença neste Closing Bell. Obrigado. Bom fim de semana.